Saudações internautas, saudações a todos os ouvintes que acompanham agora ao nosso querido programa. Como vocês sabem, aqui é o Sem Tabus. Estamos todos os dias, ou melhor, todas as quintas-feiras, em sua companhia para lhe informar e alertar dos fatos que acontecem na nossa sociedade. Bom dia, Sapalo. Para uma melhor apresentação, acho que tu ficarias melhor a apresentar-se. Como é que se sente? Bom dia. Bom dia, bom dia. Me sinto muito bem, obrigado. A casa é agradável. Sou Sapalo Manecas, residente da província do Namibe, propriamente no bairro 5 de Abril. Sou estudante do segundo ano de Direito, no IGS, José Gregório Cimedo. Estamos aqui para abordar o tema que hoje nos foi proposto. Muito obrigada, Sapalo, muito obrigada por ter aceito também o nosso convite e estar conosco aqui nesse painel bonito do Sem Tabus. Eu é que agradeço. Bora lá, vamos sem mais perca de tempo ao que nos interessa e o que nos trouxe aqui neste dia. Vamos falar sobre um tema que tem sido uma grande, vamos dizer, pedra no sapato de muitas pessoas, ou seja, um calcanhar de Aquiles, um grande problema, vamos melhor dizer assim. É porque é que as pessoas contraem dívidas. Nesse momento nós sabemos que muitas pessoas contraem dívidas. O que são exatamente dívidas? Antes de falar propriamente da definição de dívida, começaria por definir a autonomia da vontade privada, que é que dá primazia à pessoa de estabelecer relações. Então, defino que a autonomia da vontade privada é a capacidade que uma pessoa singular tem de estabelecer relações com uma ou mais pessoas. E nesta relação jurídica encontramos a dívida. Então, defino a dívida como a capacidade de uma pessoa estabelecer relação contratual com determinada pessoa para assim haver um contrato de reembolso de dinheiro, ou seja, esta pessoa recebe uma percentagem de dinheiro ou qualquer material para assim, num período determinado, pré-estabelecido, fazer a devolução. Muito bem, então agora vamos começar mesmo com as nossas questões. O que que realmente leva a alguém, né, a uma pessoa a contrair dívidas? São muitas causas, mas eu particularmente cito duas. As causas justificáveis e as causas não justificáveis. Nas causas justificáveis eu me refiro a causas palpáveis, por exemplo, há situações de doença, a pessoa tem doença, há situações de problemas familiares, mas encontra no momento em que a pessoa não tem condições financeiras para resolver determinado problema. Por esse fato é que esta pessoa contrai a dívida. Agora, nas causas não justificáveis, são aquelas causas em que a pessoa contrai dívidas sem justificação. Tem pessoas, juventude particularmente, contrai dívidas simplesmente para conviver com outros amigos. Essas são causas que não justificam. Eu particularmente justifico nessas duas causas. A qualidade de vida atual, né, a situação social em que se encontram os angolanos, tem influenciado para que os mesmos possam encontrar-se envolvidos em várias dívidas na nossa sociedade? Sim. Tem influenciado bastante, pois o nível de vida tem criado muita dificuldade. Tanto é que vemos pessoas que têm um determinado salário, não conseguem gerir para as suas casas, para as suas famílias. Por esse fato é que o mês, sem antes ter terminado, já ficam incondicionados, não têm valor, não têm dinheiro. Por esse fato é que no percurso do mês há sempre problemas, há sempre questão da alimentação em casa, talvez não tenha mais, então eles caem em dívida. Essa situação mesmo que o país está a passar influencia bastante. Muito bem. E outra questão também é quais são as causas e consequências que uma pessoa que tem vindo a contrair dívida pode se encontrar envolvida? O que é que pode perigar, né? Podemos assim dizer, o que é que podemos notar ou entender como perigo na vida de alguém quando essa pessoa está realmente envolvida em constantes dívidas? Quando determinada pessoa está inclinada em dívida excessiva, a pior consequência, eu digo que ele mutila a sua evolução. A evolução pessoal fica mutilada porque ele terá que viver pagando as dívidas que ele contraiu. A casa já não terá desenvolvimento porque, temos sempre que mudar uma ou outra coisa na nossa casa. Se tiver em dívidas, acho que não consegue, porque terá sempre que pagar essa dívida. E esse problema também reflete-se a nossa família. Significa dizer que o que você
era capaz de dar ao teu filho já não consegue, porque tem que pagar a dívida. O que você era capaz de dar para superar determinado problema teu familiar já não consegues, porque tens que superar a vida tens que dar dinheiro na pessoa a quem você deve. Essas consequências são meramente sociais. Por isso é que a contração de dívida gera determinadas consequências que, pronto, a pessoa não consegue lidar mais tarde, por causa de estar muito aflito por essas dívidas. Depois vamos acusar que é o tio que vive lá no mato que está a fazer feitiçaria para que o dinheiro não cresça na família, não é? Certo, certo. Há determinadas situações que as pessoas começam a fazer acusações. Tanto é que, no final, você percebe que é consequência das tuas ações no passado, que é a de contração de dívidas. Mas, São Paulo, a sociedade angolana, no teu ponto de vista, a sociedade angolana precisa ser educada financeiramente. É possível que esses problemas econômicos, que a contração de dívidas constante de muitos angolanos é consequência da falta de educação financeira dentro no seio da nossa sociedade? Sim, é consequência, é consequência. Mas, bem pouco tempo, eu li uma obra de Daniel Vunge, que fala sobre a doença do dinheiro, câncer de ser pobre. Esse livro ajuda bastante, porque aquele livro foi lançado na época em que Angola entra em crise. Ele aproveitou essa situação e lançou esta obra. E é uma obra meramente rica, onde ele aconselha que as pessoas devem aprender a ser independente de dinheiro, não depender de dinheiro, ou seja, deixar que o dinheiro trabalhe para eles, não que eles trabalhem por dinheiro. Uma outra obra que eu também vou frisar aqui é a questão de pai rico, pai pobre. Ele também fala sobre essa questão, finanças. A pessoa deve aprender a não ser dependente do dinheiro. Esses são os dois livros que eu trago aqui para os ouvintes lerem e aproveitarem, porque fala sobre finança, fala sobre gestão, fala sobre dependência financeira. Então, nós não temos propriamente falta de educação financeira. Podemos considerar que é uma falta de leitura, né? Porque afinal já temos muitos escritores na nossa praça que têm vindo a lançar diversos livros alertando sobre as finanças no nosso país, não é? Sim, num percurso de 5 anos já não estamos, porque de 5 anos para lá era um pouquinho difícil, porque o Daniel Vunge eu particularmente conheci-o recentemente. Por esse fato é que eu digo que a educação financeira tem vindo a surtir efeitos, mas num período de 5 para cá. Mas de 5 para lá era mesmo uma questão muito debilitada. São Paulo, acha que nós somos limitados quanto à produção do dinheiro? Citou agora, né, uma passagem de um livro que diz que devemos aprender, ou devemos fazer com que o dinheiro trabalhe para nós e não nós trabalharmos para o dinheiro. Será que esta citação chama a atenção à criação de finanças, nos incentiva a sermos empreendedores para podermos investir e poder da mesma maneira lucrar do nosso dinheiro? É basicamente isso que estás a tentar informar-nos? É basicamente isso, que as pessoas devem aprender a colher os seus salários para investir em outros negócios. Essa é a intenção. Porque a frase deves deixar que o dinheiro trabalhe para ti é mesmo, né, nessa vertente. Você não deve deixar que o dinheiro que você tem acabe simplesmente nos teus gastos. Deves saber investir. E investir significa adiar gastos supérfluos hoje para você ter uma vida financeira bem rica e rígida no futuro. Ok. Bem, aqui ficou mais uma citação do nosso amigo São Paulo, né? São Paulo, há uma outra questão também que não se quer calar. A contração de dívidas pode, de alguma maneira, ser um vício, se tornar uma doença para alguém que está constantemente a contrair dívidas? Sim, torna-se um vício. Torna-se um vício à medida que essa pessoa vive dependente disso. Por quê? Porque ela é alguém que trabalha para suprir dívidas. Logo que receber a remuneração, ele supre as dívidas, fica sem dinheiro. Todavia, para conseguir dar resposta às situações que apareceram durante determinado percurso, ele terá que cair novamente em dívida. E essa atividade de pagar e contrair dívida faz com que a pessoa esteja inclinado, crie vício na pessoa e pode sim ser um vício.
E como é que pode ser tratado? Que maneiras há de resolver esse problema? Como é que uma pessoa que tem vícios em contrair dívida possa encontrar então uma solução para se ver livre dessa dependência? Antes de falar disso, eu digo assim, todo mundo é suscetível à dívida, mas o problema está na gestão da dívida. A pessoa deve ter capacidade de gerir a sua dívida. Quando eu digo gerir a dívida, é ter a capacidade de pedir emprestado, pedir uma dívida e pagar. No prazo estabelecido, deves pagar. Agora, quando tu contras dívida neste, vais entrar naquilo que é o descontrole das tuas finanças e não consegues pagar dívida de ninguém. Tanto é que eu vejo muita juventude inclinada em dívidas, que nem sequer tem o controle da sua conta bancária, porque outra pessoa a quem ele contraiu dívida é que gera a situação econômica dele. Ele entrega o cartão de crédito dele e este faz o movimento como quer. Ele é que tem a capacidade de pedir o cartão para tirar só um bocadinho para gerir a família. Essa é uma situação que deve ser vista. Agora, na questão apresentada-se, há soluções, né, para sair na questão de dívida. Há muita solução. O primeiro passo é você liquidar todas as dívidas. Primeiro passo, não contrai a dívida, preocupa-se em pagar todas as dívidas. O segundo passo é investimento. Invista em negócio. Depois de investir, porque viver de salário é complicado, tanto mais no nosso Namíbia é mesmo complicado. Então tem que saber investir em negócio. E à medida que você vai investir em negócio, verás uma vida financeira equilibrada, porque terás um remuneratório mensal e para além do remuneratório mensal tens um lado do negócio que pode também suprir algumas necessidades. Então, a maior forma de eliminar dívida, de não cair em dívidas é investir e investir sempre. Essas foram as palavras de Sapalo. Nosso amigo Sapalo esteve aqui a deixar umas dicas. Eu também vou aproveitar a oportunidade. Pessoal que me deve, me pague já. É feio ficarem a dever por tanto tempo. Quero meu dinheiro de volta. Senão vou pegar os vossos IBANs, como disse o Sapalo, e vou começar a fazer cobranças diretamente. Ok, aqui foram as dicas do nosso amigo Sapalo. Sapalo, que já se viu de alguma maneira envolvido em uma situação de dívidas que depois não conseguiu pagar, que a dívida teve que crescer e se prolongar por algum tempo? Graças a Deus ainda não. E eu espero não ter que estar envolvido nessas situações. Ainda não. Muito bem, assim mesmo já também na reta final, que conselhos é que deixas para os jovens que têm vontade de criar projetos, de se tornarem empreendedores, né? Que dicas é que tu deixas, né? Como estudante de direito e não só, que dicas é que tu deixas para os mesmos então darem o primeiro passo para se tornarem independentes financeiramente e deixarem de contrair dívidas, porque pode acabar sendo um vício, não é? Sim. Então, nós gostaríamos de ouvir da tua parte, dicas para podermos nos tornarmos independentes financeiramente. Eu sempre digo assim, a juventude deve olhar para o futuro e ver simplesmente sucesso, mas não adiar as coisas para o futuro. Os nossos ouvintes precisam olhar para ti, não é? Eu sempre digo assim, as pessoas devem olhar para o futuro e ver simplesmente sucesso, mas não deixar que o desejo de ver o futuro dele de sucesso seja tratado no futuro, porque numa ideia assim um pouco mais atabalhoada, eu digo sempre, o futuro não existe, o tempo é agora. Você tem que investir agora, para cada dia, porque para mim só existe o passado e o presente. Passado por quê? Para corrigir os teus erros e o presente para fazer acontecer agora. O futuro não importa. Então, para a juventude, eu digo assim, invista em negócios, não esperem, não sejam dependentes simplesmente total do Estado, porque a juventude diz assim, o Estado não está a me empregar. Mas há possibilidade de tu empreenderes. Então, tens que ser um empreendedor. E o empreendedor não é aquele que começa com uma macroempresa, não. Tudo começa de uma micro. É preciso começar de pequeno para ser grande. É preciso investir de pequeno para ser grande. Se tu pegares 2 mil kwanza a comprar algo, amanhã será 4 mil kwanza, é algo que já cresceu. Então, a juventude tem que se preocupar em investir mais e atenção. O primeiro investimento que a juventude deve fazer é o investimento mental, porque eu digo sempre assim, rico é aquele que tem a capacidade de analisar as situações determinadas da vida e delas tirar proveito. Esse é o meu conselho que vai para a juventude. Então devem investir.
Muito obrigada a todos os ouvintes, telespectadores e também internautas. Beijinhos da Luísa Gomes, já sabem, estaremos juntos na próxima quinta-feira no Sem Tabus. Estamos juntos? Beijo!